Bom, pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo. Eu sou o Samuel, sou consultor tributário e editor de conteúdo da Tax Prático e vamos começar a nossa live sobre o programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, que talvez seja a grande novidade dos últimos dias para as microempresas e empresas de pequeno porte. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso grande mestre Orlando Silveira, que é uma sumidade em Simples Nacional aqui no estado do Ceará e no Brasil inteiro, e que irá nos contribuir com o seu conhecimento, né, acrescentar o seu conhecimento mais esse tema em relação ao Simples Nacional, um tema que ele já adiantou. Nós já fizemos uma live anteriormente em outro momento e hoje, como prometido, trazemos ele novamente para falar de forma definitiva com a lei publicada. Então eu já vou trazer aqui o Orlando para dentro da live. Deixa eu fazer aqui o convite para ele. Já enviei o convite para o nosso mestre Orlando Silveira. Vamos aguardar a entrada dele. Pronto, aí o homem, rapaz. Pronto. Boa tarde, Grande mestre Samuel. Orlando, boa Tudo tarde. bem? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar, Orlando. A gente teve aí a derrubada do veto, né, como já era Isso, esperado, isso. e a lei foi publicada, né, a revelia da Presidência da República, como de fato acontece nas derrubadas de veto. E aí agora vamos começar com a parte operacional. Muita gente já mandou dúvida, abrimos a caixinha de perguntas ontem e tivemos muitas dúvidas sobre o Help, então vamos aproveitar, deixei para respondermos aqui durante a live. E aí, Orlando, vamos começar. Ok. Boa tarde, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Nossa amiga Renata aí mandando abraço. Pedro Anso está aí assistindo. Bem, gente, o tão esperado Help, né? Vamos chamar de refis das empresas do Simples Nacional, né? Até que enfim a lei foi publicada hoje. Já teve alguns colegas dizendo, perguntando se eu já sabia que a lei ia ser hoje, que nós marcamos a live para hoje. Como a Tax Prática está bem, né? Sempre à frente, né? Pois bem, gente. Olha, quando saiu a Lei Complementar 123, eu quero aqui iniciar dizendo para vocês que o mais importante que nós temos que ver agora está lá nos dois últimos artigos, o 9º e o 10º. Né? O primeiro é a data da publicação e dizendo que vai entrar em vigor essa lei. O comitê gestor vai regulamentar ainda, né? Porque todo mundo já podemos aderir. Está lá no artigo 9. Não. O comitê gestor ainda vai publicar a resolução. Logo em seguida também vai vir portaria da Receita Federal e também da PGFN. Então, infelizmente, agora nós não podemos fazer nada. Só sabemos que já existe a lei. Né? Então, quero iniciar logo dizendo isso, gente. Entrou em vigor a partir de hoje e o comitê gestor ainda vai regulamentar. Dito isso, existem algumas particularidades nela. Primeira, a primeira parcela do HELP deve ser paga até o dia 30 do mês subsequente, ou seja, 30 de abril. Aí eu já vou logo abrir aqui uma questão. E como as empresas que estão esperando para se regularizar, né, vai fazer, porque tem só até o dia 31 de março. Então, nós temos pouco tempo para fazer tudo isso. Da mesma forma, eu acredito que o fisco também tem pouco tempo para normatizar isso, né? Principalmente agora, que só quem está vendo é o ECAC aí ficando em stand-by, né? Parado, dando bug. Então, vai ser meio corrido. Eu espero e acredito que vai vir alguma resolução prorrogando essa regularização até o final de abril. Gente, isso não está na lei, não é lei. Eu apenas espero que isso aconteça, que eu acho que é o mais lógico, né? Que, pelo que a gente conhece aí, daqui que se normatize tudo, vai terminar o mês de março. Mas enquanto não sai alguma coisa, o prazo é até 31 de março que nós temos que regularizar os débitos,
entrar nesse refis aí, nesse help, e iniciar e regularizar as pendências. A outra observação também, que eu sei que muitos vão perguntar, quais os débitos estão abrangidos? Todos os débitos relacionados ao Simples Nacional estarão dentro do PERT, ok? Inclusive as contribuições previdenciárias, que está lá, que aí é diferente, vai ser parcelado só em 60 meses, mas também poderá entrar nesse parcelamento. E o período, todos os débitos vencidos até o último dia, até o mês anterior à publicação da lei. Ou seja, débitos que venceram até o mês passado, mês de fevereiro, que pega a competência de janeiro. Portanto, a competência de fevereiro não vai entrar no HELP, certo? Somente débitos vencidos até o mês anterior à entrada em vigor, certo? Contabilidade de Fontinelli perguntando, será prorrogado para 30 de abril? Gente, não tem nenhuma lei. Eu estou apenas dando essa informação do seguinte, que o mais viável seria se fosse prorrogado para 30 de abril. Mas não tem nada, não tem nada. Vamos aguardar a resolução do comitê gestor, certo? Então, assim, a lei complementar entrou em vigor a partir de hoje. O pagamento da primeira parcela poderá ser até 30, o último dia útil do mês subsequente. E tá tendo um barulhinho aí, Samuel? Tá ouvindo? Não, deixa eu. Não tô ouvindo, não. Deve ser o meu, então. Deixa eu botar no mudo por enquanto. Pronto. Então, e entra, como é que eu posso dizer? Entra débitos que se venceram até o mês anterior à entrada da lei em vigor, ou seja, débitos até agora, ok? E aí, Samuel, se vocês já quiserem fazendo as perguntas, né, para até adiantar, a gente já vai logo direto para as perguntas. Pronto, pessoal. Então, vão colocando na caixinha de perguntas as principais dúvidas, porque para a gente ficar lendo aqui na caixa de comentários, fica ruim, porque os comentários vão ficando lá para cima, então a questão operacional dificulta. Mandem as dúvidas de vocês na caixinha de perguntas que eu coloco na tela, o professor Orlando lê e responder a sua pergunta, tá bom? Foi publicada recentemente essa lei, já estávamos esperando a publicação logo após ter sido feito o veto pelo Congresso Nacional. Então, tivemos essas questões de prazo que ficou complicado, certo? Mas a gente está aí na expectativa de o comitê gestor prorrogar esse prazo para regularização dos débitos, porque o HELP ele foi criado para contemplar esse pessoal que está com problema para ficar no Simples Nacional. Então, se demorar a publicação da regulamentação, vai sobrar pouquíssimo prazo para o pessoal se regularizar. Aqui no Ceará já tem feriado na próxima semana, então vai ficar muito curto esse prazo, dependendo da data de regulamentação. Se regulamentasse hoje, já seria curto, né? A gente já sabe que não vai regulamentar hoje, então vai sobrar aí menos de 10 dias para o pessoal se regularizar, e se for contar dias úteis, vão sobrar aí talvez uns 7 dias úteis no máximo, para o pessoal conseguir aderir a esse parcelamento e se regularizar para se manter no Simples Nacional para 2022. Né? Então, certamente as microempresas, empresas de pequeno porte, que estão dependendo desse parcelamento, devem estar bastante aflitas, né, aguardando essa regulamentação para correrem atrás de fazer se regularizarem para conseguirem retornar, né, ao Simples Nacional de forma retroativa para janeiro de 2022. Já começaram a chegar algumas perguntas, viu, Orlando? Vou colocar aqui na tela. Pessoal, vamos dar prioridade para as perguntas da caixinha, que fica mais organizado, a gente consegue atender melhor as demandas de vocês. Então, vou colocar logo a primeira pergunta em ordem cronológica, tá? Delano, nosso amigo Delano colocou aí na tela a pergunta. Ele diz que tem parcelamentos ativos no Simples Nacional e pergunta se pode cancelar esses parcelamentos para aderir ao HELP. Pode. E eu vi aqui várias perguntas, eu vou até em relação a isso aí. Delano, pode sim, você
que pode ser parcelado? Todos os débitos que estejam na dívida ativa ou não, ok? Então, são todos os débitos. E quem tem parcelamento pode sim desistir do parcelamento e entrar nesse novo parcelamento. O único requisito é que seja débitos vencidos até o último dia, até o mês anterior à entrada da lei, ou seja, débitos vencidos até janeiro, ou vencido até fevereiro, referente à competência janeiro. Então, pode sim desistir do parcelamento. Algumas pessoas aí perguntaram sobre se pode desistir do parcelamento lá, da portaria 214. Se for mais benéfico, sim. E aí, gente, eu já vou emendar também para outra pergunta que eu vi aqui. Olha, gente, esse HELP, ele tem uma diferença dos demais. O principal, olha, ele deixa bem claro lá que no momento que você aceita, que você entra nesse parcelamento, não poderá mais deixar de pagar o FGTS em dia. Poderá atrasar até 3 meses seguidos ou 6 alternados, mas tem que estar em dias com o FGTS. Outra questão, não poderá fazer mais parcelamentos daqui para frente. E lá na lei está dizendo que não pode participar de qualquer outro tipo de parcelamento. Ele generalizou. Mas eu acredito que seja, né? Aí vamos aguardar a resolução do comitê gestor. Eu acredito que seja parcelamentos tipos de refis, né? Com redução de multas e juros. Então tá lá, é muito importante a gente ler, né? Vou até ver aqui qual é o artigo, onde está bem claro. É no artigo 3º, parágrafo 2º. Pronto. Vai lá no inciso 5º. No parágrafo 2º, que ele tem 6 situações, 6 itens, né? Falando no momento que você fizer a opção, você não vai poderá. Primeiro, deve pagar regularmente as parcelas do débito consolidado, cumprir regularmente com as obrigações do fundo de garantia e durante um prazo de 188 meses, contados, né, da adesão do simples, que tem as 8 parcelas de entrada, a vedação na inclusão de débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo em qualquer outra modalidade de parcelamento, incluindo redução dos valores do principal e das multas e dos juros. Então, aqui ele deixa uma dúvida se é todo e qualquer parcelamento ou só parcelamentos beneficiados, certo? Então, isso é importante que a gente fique atento para esse artigo e apresentar para os nossos clientes, né, que, olha, vai entrar, no entanto, ele é diferente, né? Tem algumas regras. Você não vai poder atrasar o FGTS, não vai poder entrar em outros parcelamentos até terminar de pagar. Aliás, aqui deixa bem claro na lei que são 188 meses. Mas pode acontecer de alguém entrar e já pagar com menos tempo, né? Ter menos parcelas. Então, fique atento a isso aí. Mais alguma outra pergunta, Samuel? Pronto, deixa eu colocar aqui na caixinha. A Tânia Chagas, quem perdeu o parcelamento anterior por falta de pagamento pode aderir ao HELP? Sim, poderá, sem nenhum problema. Perfeito, vou colocar mais um que tem um bocadinho de pergunta já, viu? Pode fazer. Aqui o... Opa, peraí. Pronto. A moça aí perguntou sobre do artigo 5º que fala das reduções, para explicar essas reduções. Para explicar as reduções. Então, vou colocar aqui. Primeiro, vamos ter uma entrada, né? Essa entrada, gente, vai depender da redução do faturamento da empresa, comparando março a dezembro de 2019 com março a dezembro de 2020. Se a empresa teve redução de faturamento nesse período, se no ano de 2020 faturou menos do que 2019, então ela vai ter o benefício maior. Então, o benefício, se ela não teve redução, ao contrário, foi aumentar o seu faturamento, ela vai poder participar do PERT. No entanto,
a redução dela vai ser menor, vai ser uma redução de 65%. Por outro lado, a entrada vai ser bem maior, vai ser uma entrada de 12,5%. Ok? Então, como é que funciona? A redução, a entrada, ela vai ser dividida em 8 parcelas e onde é que nós vamos encontrar o valor dessa entrada? Vai ser de acordo com a redução no faturamento. Se a empresa não teve redução, ela vai pagar uma entrada de 12,5% sobre o valor do débito atualizado, certo? Então, não é sobre débito reduzido, é sobre o débito atualizado. Vai pegar 12,5% e vai dividir em 8 parcelas. Essa será a entrada, que o pagamento da primeira será em abril e vai terminar a última lá em novembro. Feito isso, ela vai ter um desconto de 65% de juros e multas, e se tiver na dívida ativa lá dos encargos, 75%. Então, isso é para quem não teve redução. Vai pagar 12,5% do valor global do débito em 8 parcelas e o restante pode dividir em 180 parcelas com redução de multas e juros 65% e os encargos 75%. Aí vem a segunda situação. Se tiver uma redução no faturamento até 15%, a entrada diminui para 10% e os descontos aumentam para 70%. E depois, aí vai ter 30%, 45%, 60% e 80%. Quem teve uma redução no faturamento de 80% a mais, aí só vai pagar a entrada no valor de 1% da dívida e vai ter redução no restante de 90% de multas e juros e 100% dos encargos. Então, ela vai funcionar assim. A primeira coisa que nós temos que fazer é comparar o exercício de 2020 com 2019. Se em 2020 o faturamento foi menor do que 2019, então ele vai ter mais benefícios. Então, vai seguir de acordo como está lá na lei. Quero informar também a vocês que logo quando terminar a live, a Tax Prático vai disponibilizar o e-book, né, com o resumo dessa lei, com a tabelazinha bem legal, tá bem interessante, sabe? É um trabalho aí da Tax Prático para nossos clientes e amigos e parceiros. Então, gente, essa pergunta da Tânia era em relação à redução, então a redução vai funcionar assim. Vai comparar do março a dezembro de 2020 com março e dezembro de 2019. Se ela não teve redução de faturamento, qual é a penalidade que ela vai ter? Ela vai pagar uma entrada maior, que é 12,5%. E vai ter menos redução na multa e no juro. Mas como algumas pessoas imaginavam, as empresas que tiveram crescimento no faturamento não iam ter direito a entrar no REP. Tem, só que a entrada será maior e os benefícios de redução serão menores. Ok? Vamos à nota. Excelente, excelente. Próxima pergunta. O Bruno está perguntando se tem limite de valor do débito para a adesão ao parcelamento. Não existe. É débito, sendo débito do Simples, tanto faz de valores. Certo? Não existe valor, não existe limite. É débito do Simples Nacional. E eu vi aqui que tem uma pergunta que a empresa... que já fizeram a pergunta, aí eu vou já emendar e responder, que uma empresa não é mais do Simples. E tem débito do Simples, sim, pode entrar no parcelamento também, sem nenhum problema, porque é débito relacionado ao Simples Nacional. Mesmo que a empresa atualmente não esteja mais no Simples, mas tem débito lá de anos para trás, ela pode sim entrar no HELP, participar do HELP. Perfeito, vamos para a próxima. Aproveitando, apareceu uma pergunta no chat, eu vou aproveitar para adiantar, já que eu consegui pescar essa pergunta. Acho que isso talvez seja dúvida de muitos dos nossos seguidores e dos nossos espectadores de hoje. Aproveitando e pedindo para o pessoal seguir aí, quem não segue ainda, segue o perfil da Tax Prático, para você poder aproveitar todo o nosso conteúdo gratuito do Instagram. Orlando, no PERT foi permitido que fosse feito um parcelamento em paralelo. Ele não entra naquele limite de parcelamento e de reparcelamento. Em relação ao HELP, ele pode ser feito em paralelo a outro parcelamento, ao parcelamento convencional do Simples e ao próprio PERT, ou tem que desistir? Não necessariamente. Você poderá desistir se for benéfico. Então, quem tem o PERT, não desista do PERT, porque o PERT é muito melhor do que
o HELP e também não tem essas penalidades de você se não poder mais participar de outro parcelamento, né? Mas não impede de você já ter alguns parcelamentos e ter um novo, de forma alguma. E você pode desistir e entrar no PERT se assim for melhor. Perfeitamente. Foi até um assunto que a gente comentou bastante na live anterior que a gente fez, que o PERT ele é muito mais vantajoso, né? E que quem tem o PERT segura até o final, não desiste de forma alguma, porque provavelmente nós não teremos outro parcelamento tão benéfico e tão favorável para a empresa como foi na época do PERT, tá? Então, mantenha o PERT e faça o parcelamento relacionado aos débitos que não foram incluídos no PERT. Vamos lá para a caixinha de perguntas. Rafa Capistrano, pode aderir ao HELP março a maio de 2021 não pagos e que estão no relatório de situação fiscal? Pois bem, isso vai ser um problema para muita gente. Isso é um problema que está tendo no sistema da Receita Federal, que não está reconhecendo os débitos daqueles impostos que foram prorrogados, né? Então, Rafa Capistrano, então isso vai ser um problema grande e a gente já tem até feito consulta e não houve retorno. Diz que vai já ser atualizado e até agora não vai. Então, eu acredito que a resolução do Comitê Gestor vai falar alguma coisa sobre isso também. Mas março a abril, mesmo aparecendo, tem que entrar, que está dentro do período que pode entrar, né? Agora, o problema é que não está aparecendo como débito na conta corrente das empresas. Então, aí vamos aguardar que não depende só mesmo do sistema lá da Receita. Perfeitamente. A empresa não poderá ser prejudicada por conta disso, né? Pronto, o pessoal está perguntando em relação à entrada do reparcelamento. No caso do HELP, não se aplica a regra do reparcelamento, tá? Mas se você desistir de algum outro parcelamento, inclusive do HELP, e for parcelar futuramente, no manual que fala sobre o reparcelamento, ele fala de parcelamento especial, ordinário ou qualquer outra modalidade. Então, se você depois desistir do HELP e for parcelar na modalidade convencional, primeiro você vai ficar impedido durante esse prazo, né? Mas supondo que mudou a regra e que você não vai ficar impedido de fazer um novo parcelamento. Nesse caso, você vai ter que pagar o pedágio normalmente, tá? Porque o reparcelamento ele considera qualquer parcelamento anterior, certo? Então, se você desistir do PERT, por exemplo, for fazer um parcelamento convencional, vai ter que pagar o pedágio no parcelamento convencional por conta dos débitos dos períodos abrangidos pelo PERT. Mas se você for aderir ao HELP, não precisa, porque é uma regra especial, não é uma regra de reparcelamento, tá? Deixa eu colocar mais uma caixinha. É porque eu não vi o final da pergunta aí. Eu tinha... Não porque passou na linha do tempo, eu peguei na hora, mas já subiu. Deixa eu ver para a próxima aqui. Aqui é a mesma pergunta, né? Legis Contabilidade em relação ao período de março a maio de 2021, que aí tem esse problema de não estar ainda aparecendo na consulta de situação fiscal. Eles vão ter que resolver isso, porque senão depois a empresa não vai conseguir parcelar esses débitos, né? Quando surgir, já vai estar aderido ao HELP e não vai mais conseguir parcelar. Então a empresa vai ficar prejudicada. Então eles têm que resolver isso antes de começarem as adesões ao HELP. A Lúcia, Fontinelli Lúcia, está perguntando se a empresa já tem o parcelamento convencional, pode aderir ao REP e ficar com os dois? Pode. Só que eu acho melhor você desistir e botar tudo no PERT, porque aí você vai ter redução. Né? Isso, o parcelamento convencional não tem nenhuma redução, é apenas um parcelamento comum, né? Você paga todos os encargos normalmente. Vamos ver mais algum aqui. Aqui é a mesma situação, tem muitas perguntas repetidas, vou ficar colocando na tela e tirando para a gente ir derrubando e atender todo mundo. A Carla perguntou se compensa cancelar parcelamento em andamento, se for parcelamento convencional, como o Rolando falou, convence. Agora você tem que entender essa regra dos 188 meses sem a possibilidade. Então, até hoje, com a lei publicada, nós temos essa regra de que a empresa que aderir ao HELP vai ficar durante 188 meses sem a possibilidade de aderir a qualquer modalidade de parcelamento em relação ao Simples Nacional. Então, é bom você contar com isso. Se sair alguma coisa diferente na regulamentação, a gente volta a informar, mas o que nós temos para hoje é essa regra, até o momento. Pronto, Adjane, você falou... Opa, pode falar, Orlando.
Pronto, você falou das entradas, lê aí a pergunta. Ela está dizendo aqui, você falou das entradas e sobre a redução, fala sobre os valores de redução. Ele fala um pouquinho também sobre os valores de redução, né? Que quanto maior a redução do faturamento de 2019 para 2020, né? Ou seja, período pré-pandemia para a pandemia, maior vai ser o desconto de juros e multa. E no e-book que a Tax Prático vai divulgar, nós teremos uma tabela com o valor das entradas, né? Das entradas mínimas de acordo com a redução de faturamento, e com o valor dos descontos também, de acordo proporcional, né, à redução de faturamento. Esse e-book ele vai ser divulgado no nosso site, tá bom? Também vai sair aqui no nosso no Instagram, nos stories também, talvez o feed também deve sair, para direcionar vocês ao site para fazer o download do e-book gratuito, tá bom? Então segue aí a Tax Prático para ser avisado em primeira mão, tá? O Franzé está perguntando 180 meses ou enquanto durar o parcelamento. A lei diz em 188 meses, que é as 8 parcelas da entrada mais as 180 do parcelamento. Certo? Pois é, então mesmo se a empresa tiver um parcelamento porque tem o valor de parcela mínima, né? Então se der um valor de parcela mínima e ficar em 60 meses, ainda vai ficar aí dos outros 128 meses sem a possibilidade de parcelar, né? Por 2 vezes o período de parcelamento, por mais 10 anos pela frente. Então, tem que pensar muito bem. Uma coisa que eu ainda não falei, que é importante, o pagamento do HELP, após você aderir ao HELP, vai ter a entrada em 8 parcelas, que vai de abril até novembro. Depois disso, você vai ter vão ser 36 parcelas intermediárias. Como é que vai funcionar essas 36 parcelas? Vai ser de acordo com o percentual do débito. Então, quando você terminar em novembro, aí você vai pagar a primeira parcela do PERT em dezembro. Qual é o valor dessa parcela? Vai ser 0,4% da dívida. Aí já não é mais a dívida atualizada, já é a dívida com desconto. Então, você vai passar 12 meses pagando esse 0,4%. Quando terminar esses 12 meses, a partir da 13ª em diante, você vai pagar 0,5%. Até completar 24 parcelas. Depois que terminar as 24ª parcela, você vai passar a pagar 0,6% até chegar na 36ª parcela. Após isso, o que sobrou do débito vai ser dividido em 144 parcelas, que é para completar as 188. Ok? Então, nós vamos ter aí 3 situações. A primeira, a entrada, que vai ser de acordo com a redução no seu faturamento, comparando 2020 com 2019, parcelado em 8 parcelas. Depois disso, você vai pagar 36 parcelas, de acordo com os percentuais, né? Nos 12 primeiros meses, 0,4%, depois 0,5% e depois 0,6%. Quando terminar essas 36 parcelas, vai pegar o débito e vai dividir em 144 parcelas, ok? Vamos aguardar como será normatizado isso, como vai funcionar. Mas na lei está bem claro que será dessa forma. Bom, tem uma pergunta ali no tempo, aproveitando que está aí na timeline da variedades do lar. Se para pedir será no mesmo, acredito, na mesma plataforma, né? Provavelmente sim. Né? Vão acrescentar mais um item, né? Assim como foi no PERT, eles acrescentaram mais um item. Deve ser lá no PGDAS. Complementando aí, quando se divide em 144 parcelas, a Meire fez uma observação aqui, a parcela mínima sempre será R$300. Se for dividir o resto do débito em 144 e o valor ficar abaixo de R$300, então você vai ter que diminuir a quantidade de parcelas. Então, considerando sempre que a parcela mínima será R$300 e para o microempreendedor individual será R$50. Perfeitamente. Então, vamos colocar aqui mais uma perguntinha na tela. Está respondido, né? A próxima pergunta estava aqui na nossa sequência da Jaqueline, se as parcelas têm um valor mínimo. Para as empresas do Simples Nacional no regime normal, será de R$300, e para os microempreendedores individuais,
será de R$ 50, o valor mínimo de cada parcela, tá? Mas é importante observar que o valor mínimo só vai ser considerado para 144 parcelas. Perfeito, Na entrada, que perfeito. será o valor dividido em 8 parcelas, não tem negócio de parcela mínima, é o valor dividido por 8. E as 36 parcelas seguintes será de acordo com aquele percentual de 0,4%, 0,5% ou 0,6%. Ok? Aí, quando for dividir o resto do débito em 144 parcelas, aí sim vai existir a parcela mínima de R$ 300. Perfeitamente. Vamos colocar mais uma na tela. Jaqueline novamente. Aí é uma pergunta recorrente para a gente falar para a nossa audiência rotativa, Rolando. As empresas que perderam o Simples Nacional, foi solicitado o Simples Nacional novamente, né, a reinclusão, e ainda não foi atendido. Como que fica? É aquela história do prazo de regularização até 31 de março que a gente falou, mas você pode, por gentileza, repetir para o pessoal que chegou depois? Veja só, as empresas que tinham débito, ela tem um prazo até 31 de março para regularizar esses débitos. Esse é o prazo que está lá na resolução do Comitê Gestor. E se a empresa não regularizar até 31 de março, ela não entrará no Simples Nacional. Mas aí veio a questão do HELP. As empresas estão sem condições de participar e tudo. E esse HELP, ele vem para ajudar exatamente essas empresas que estão com esses débitos. Não vai ter tempo hábil para que a gente faça tudo isso até 31 de março. Vamos dizer que segunda-feira já saia toda a normatização, você já possa fazer o pedido. Aí tudo bem, você ainda vai ter aí quase 15 dias, né? Aliás, uns 12 dias para fazer. Mas se isso demorar mais uma semana ou mais, aí nós não vamos ter tempo. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança é que o comitê gestor tenha compaixão dessas empresas, né, e prorrogue esse prazo de 31 de março para 30 de abril. Isso não é uma lei, não tem nada escrito, é apenas uma esperança que a gente tem que isso aconteça. Mas isso não acontecendo, o prazo para regularizar é até 31 de março. E o resultado sairá no dia 14 de abril. Para quem regularizou os débitos em 31 de março, em 14 de abril sai aceita ou não da opção pelo Simples Nacional. Mas vamos rezar, todos nós, né? Vamos esperar que o comitê gestor prorrogue isso para abril, que eu acho que é o mais correto, ficaria muito bom para todo mundo. No entanto, não existe nada publicado ainda. Perfeitamente. A Isadora perguntou aí nos comentários se as dívidas previdenciárias da empresa do Simples Nacional também entram no HELP. Entra no HELP, mas só que em 60 parcelas. Vamos aguardar a regulamentação de como será feito esse parcelamento, que ele não ficou igual ao HELP dos débitos do Simples. Poderá sim parcelar dentro do HELP, mas só em 60 parcelas. Vamos aguardar a regulamentação para saber como é que vai ser. Perfeito. Aí a Rita perguntou se você acredita, Orlando, que o comitê vai adiar esse prazo. Você acredita que ele vai adiar o prazo de 31 de março? Eu não acredito não, mas eu rezo que ele faça isso. Ai, a gente é Não vamos complicado, esperar né? não, gente. Vamos organizar aí as empresas, vamos organizar os débitos. Lembrar para os nossos clientes que não deixem de pagar o mês de fevereiro, que venceu agora em março, porque senão vai entrar no HELP. Ok? Perfeitamente. Vou próximo. O Jailson está perguntando se terá como fazer uma simulação pelo ECAC. Ainda não, mas poderá ter. E deverá, porque como é que nós vamos fazer esse cálculo, né? Então nós vamos ter que Eu acho colocar que informação. acho que o mais complicado é saber se vale a pena desistir do Isso, parcelamento, né? Porque aí você só vai exatamente. saber quando você desistir. Então, em algum momento você vai ter que fazer uma continha na ponta do lápis para saber se vale a pena você aderir ao parcelamento com aquela ressalva de ficar impossibilitado de parcelar novamente, né? Se vale a pena ou não. Exato. Mais uma pergunta do Delano.
Uma boa pergunta, Delano. Sobre a questão de verificar se teve aumento de faturamento, se será preenchido manualmente. Ó, Delano, eu acredito que vai ser parecido com esse que tem na PGFN, né? Que a gente coloca lá o faturamento e tudo, e ele dá o resultado. Eu acredito que sim, vai ter que ter. Eu tenho notícia que o sistema já está sendo preparado, certo? Então, eu acredito que vai ter tudo isso, porque nós vamos ter aí dois cálculos. Um é a questão da entrada, né? Saber da redução do faturamento e qual é o percentual de entrada. O segundo é para calcular as 36 parcelas seguintes, que vai depender de um percentual sobre o faturamento da empresa, ou sobre o restante do débito. Então, tudo isso o sistema deve dar bem transparente essas informações para que a gente não erre e não faça o cálculo de forma errada, né? Então, Delano com certeza vai ter um sistema para isso. Até porque o que acontece? O Simples Nacional ele tem o faturamento que você preencheu no próprio PGDAS. Então, se você estava no Simples Nacional em 2020, ele tem essas informações. Se você não estava em 2019, você teve que preencher essas informações quando foi entrar em 2020. Então, de alguma forma, eles têm essas informações, então provavelmente eles vão conseguir fazer isso aí automaticamente. O Will Rodrigues, ele colocou aí, acho que só para ficar bem claro, ele está perguntando se o mês de fevereiro, em aberto, vai embarrear a adesão. Não Poderá. vai embarrear. O alerta que o Orlando fez foi que esse mês ele não vai ser contemplado pelo parcelamento. Então ele vai ficar em aberto e vai causar impedimento à opção pelo Simples Nacional da empresa. Então por isso que você tem que manter o pagamento do mês de fevereiro em dias, ok? A Lúcia Fontelli perguntou o valor da parcela mínima, a gente já falou que é R$ 300 para 144 últimas parcelas, né, após aqueles 3 anos de entrada, e para o MEI é R$ 50. Isso. Vamos acelerando aqui, senão a gente não consegue responder todo mundo. Felipe Pereira agora, perguntando se a live, após ser finalizada, ficará disponível. Ficará, todas as nossas lives ficam gravadas, tá bom? Então, assim que finalizar a live, a gente já deixa disponível no nosso feed, ok? Deixa eu pegar a próxima. Luzia, aí é outra pergunta recorrente, né? Se fizer o help, você não vai poder fazer outro parcelamento enquanto estiver pagando o parcelamento. Já está o Orlando já respondeu várias vezes para poupar um pouquinho ele. Pelo que diz a lei, não é apenas, né, ficará impedido de fazer o parcelamento e não é apenas durante o período que você estiver pagando. É durante 188 meses contados a partir do mês de adesão. Então, se você parcelar em um período menor, né, em menos parcelas, mesmo após a finalização do parcelamento, você vai ter aí um período em que você não poderá aderir a outro parcelamento. Então, tem que ver se realmente vale a pena ficar impossibilitado de parcelar. Isso. Pronto, o Alex Vitor perguntou se os débitos que estão na PGFN irão entrar no HELP. Irão, todos os débitos que é relacionado ao Simples Nacional entrarão, sim, no HELP. Perfeito. Bora que ainda tem mais uns 20 minutinhos de live pela frente. Agora, o nosso amigo Pedro Anderson colocou aqui a pergunta, ficou cortada a pergunta, ó Pedro. Orlando, o parágrafo 2º do artigo 5º menciona que as 180 parcelas iniciam a partir de maio. Eu não consigo ler o resto, deixa eu pescar, ver se consigo ver a pergunta anterior. Deixa eu voltar aqui Como é lá que no ele fica final, peraí. aí? É porque a pergunta ficou cortada. Pronto. Não, ele falou. Orlando, eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler aqui que eu tenho ela completa, peraí. Orlando, o parágrafo 2º do artigo 5º menciona que as 180 parcelas iniciam a partir de maio. Nesse caso, os clientes irão pagar parcela de entrada mais as primeiras parcelas de forma concomitante? Está Sim. perguntando se ele vai pagar as 8 parcelas da entrada mais o parcelamento das 180 parcelas junto, em algum momento. Conforme a lei, sim. Por que isso, Pedro Anso? Porque essa lei era para ter sido aprovada bem antes. Aí, como não foi aprovada, só agora eles não mudaram esse artigo. Então,
dá-se a entender que sim, vamos aguardar se o comitê gestor vai modificar isso aí. Certo? Porque A lei, existe a ela lei deixando... complementar, né? Sim, pode falar, pode falar. Existe a lei complementar, mas o comitê gestor ele tem poderes também dado pela lei complementar 123 de normatizar o funcionamento dos parcelamentos e de qualquer outra situação. Então, vamos aguardar se o comitê gestor vai dizer o seguinte, olha, tu só vai pagar a parcela dessas 36 parcelas, a primeira só lá em novembro, lá em dezembro, depois que você terminar as 8 parcelas, que era o mais correto, né? Mas se não, Pedro Anderson, foi muito boa a sua colocação, se não acontecer isso, nós vamos ter aí que pagar a entrada mais essa outra parcela intermediária. A lei, a lei, ela deixa isso em aberto, ela não é taxativa. Ela fala vencível a partir de maio de 2022. Então, o comitê gestor ele tem esse poder de colocar a primeira parcela mais para frente. Quando ela fala a partir de, ela deixa em aberto e o comitê gestor na regulamentação poderá fazer a alteração desse primeiro mês. Se ela tivesse dito que será em 180 parcelas, sendo a primeira devida em maio, o comitê gestor não poderia alterar, porque é uma lei complementar, só poderia alterar com outra lei complementar, certo? Mas eu acredito que isso daí também deverá ser modificado, porque não vai ficar pesado, né? O contribuinte tem que pagar a entrada e mais ainda as parcelas do próprio parcelamento durante o mesmo período vai ficar muito pesado durante esses 8 primeiros meses. Vamos lá. Emanuel Sampaio pergunta, mas o impedimento dos parcelamentos é só para outro refis, caso tenha ou parcelamento convencional? Esse impedimento, aproveitando que o Orlando está tomando um gole d'água, é para qualquer parcelamento, viu? A lei ela não faz distinção em relação ao tipo de parcelamento. Está lá no artigo 3º da lei, no parágrafo 2º, que fala das implicações da adesão à HELP, certo? Ao HELP, e no inciso 5º fala, durante o prazo de 188 meses, contado desde o mês de adesão ao HELP, a vedação, né, a adesão ao HELP implica na vedação da inclusão dos débitos vencidos ou que vierem a vencer durante esse prazo em quaisquer outras modalidades de parcelamento, incluindo redução dos valores do principal, das multas, dos juros e dos encargos legais. Aí ele faz exceção apenas para o caso de recuperação judicial, né, na lei das falências. Tá? Então, é qualquer outra modalidade de parcelamento, não faz nenhuma exceção, nenhuma ressalva. Mas mesmo assim, vamos aguardar o comitê gestor, porque ele poderá dizer que poderá ter o parcelamento normal, né? Mas não poderá participar de outro parcelamento com benefício. Como, sim, por exemplo, faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Como, por exemplo, hoje nós temos lá o PERT e vamos entrar, se beneficiar agora com o HELP. Então, eu acredito que vai ser nessa base aí. Mas vamos aguardar. Perfeito. Vamos aguardar e vamos ler a próxima pergunta. Aí a Bruna perguntando se vai pagar o pedágio, se desistir do parcelamento atual e optar pelo HELP. Não. O pedágio é apenas para parcelamentos convencionais. Então, no HELP, você vai pagar a entrada de acordo com o que está disposto na própria lei em relação ao valor da entrada. Certo? Ela está lá no artigo 5º da Lei Complementar 193 de 2022. Acho que é a última pergunta que está na lista. Então, se quiserem mandar mais perguntas, fiquem à vontade. Tem uma aqui. Delano colocou... Declarado urgente no HELP? Sim. Aproveita aí as autorregularizações aí da Cefaz, façam logo, que é para poder entrar no HELP depois. Perfeito. É a pergunta do Delano que eu coloquei na tela. Atraso de PGDAS, DEFIS, entre no HELP. E só as multas, eu acredito, né? Não. Somente os débitos normais. Não entra. Perfeito. Perfeitamente. Pessoal, mais perguntas para a gente aproveitar o Orlando? A gente tem mais ainda uns 10 minutinhos de live. Tá para responder mais umas 3 perguntas. Se não tiver pergunta, a gente já vai encaminhar para o nosso encerramento e fazendo um apanhado geral dos principais pontos que foram abordados durante a live.
Estamos aguardando ainda a regulamentação, ou seja, hoje você ainda não consegue, porque tenham calma, né? Porque foi publicada a lei, o pessoal já começa a mandar pergunta aqui no nosso direct, perguntando se já pode aderir, onde é que, não é nem perguntando se pode aderir, viu, Orlando? É perguntar onde é que eu clico para fazer a adesão ao Help, me ajude. Ainda não tem nem a regulamentação e depois da regulamentação ainda vai ter a adaptação da plataforma, certo? Então, eu acredito que eles vão soltar a regulamentação nas próximas semanas ou nos próximos dias, não sei. E depois que eles soltarem, já vão colocar o prazo para iniciar a adesão para que tenha tempo de adaptar também o sistema, certo? E também para essas arestas, né? Principalmente essa questão dos débitos de março a maio de 2021, que ainda não estão aparecendo na consulta de situação fiscal e não estão disponíveis para parcelamento. Tem que também aparar essa aresta. Eu falei, apareceu 3 perguntas, vamos ver aqui. O Alex perguntou, a partir daí, ou seja, depois que fizer a adesão ao HELP, não pode atrasar um mês de imposto? Não são 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados. Certo? Não é só um mês, não. Você pode atrasar 3 meses, contando que não seja consecutivo. Né? Se for 3 meses consecutivos, aí vai incorrer nessa regra. Aí será uma rescisão de ofício, né, do parcelamento. E quando a gente fala meses alternados, pessoal, é aquela situação onde você paga um mês, atrasa o outro, depois paga um mês, atrasa o outro, ou paga 2 meses e atrasa. Se deixar 6 meses em aberto, que não sejam consecutivos, também poderá implicar na rescisão do parcelamento. E se tiver dúvida, gente, a nossa consultoria está a postos, para responder a todos os nossos assinantes também lá na nossa plataforma da Tax Prático. Tem mais pergunta na caixa. O Alex mandou mais uma. O Alex está nos ajudando aí. O artigo 3º, parágrafo 3º, pagar regularmente as parcelas do HELP e os débitos que venham a vencer. Eu acho que ele quis dizer, quis fazer um complemento, né? Que está no artigo 3º, no inciso 3 do parágrafo 2º, né? Que é o dever de pagar regularmente. E ele fala o dever de pagar regularmente, mas nas condições para rescisão, ele fala lá no artigo 7º, tá? No artigo 7º, no artigo 7º fala: observado o devido processo administrativo, implicará na exclusão do aderente ao HELP e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago, ou seja, aquilo que você pagou vai ser abatido, né, obviamente. A falta de 3 parcelas consecutivas, né, de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou de 6 alternadas, ou a falta de pagamento de uma parcela se todas as demais estiverem pagas, tá? O que ele fala em relação à exclusão do aderente ao HELP. E tem outras situações também. Mas vamos às perguntas. Agora, coloquei a pergunta da Rita, mas a pergunta desapareceu. Mas aqui já foi, ok. Aí o Alex está perguntando em relação aos impostos que não estão parcelados, eu acho que ele quis dizer, Orlando, dos tributos do Simples Nacional que não estão ainda no parcelamento, dos próximos tributos que vão ser ainda calculados e confessados. Isso também entra nessa regra de não pagar. A importante é fazer logo as retificações, né? Perfeito. Então, débitos do Simples Nacional que venham ainda a ocorrer, sem precisar atrasar o pagamento, ela poderá perder o REP por conta deles? Sim. Perfeito. Vamos para o próximo. A Rita pergunta qual artigo que menciona sobre o fevereiro estar pago deixa eu ler aqui de novo, no vencimento. Não, isso não tem nada a ver com a lei. A lei só diz que só pode entrar débitos vencidos até o mês anterior à publicação da lei. Então, o débito que venceu no mês anterior, que foi fevereiro, foi o mês de janeiro. Então, o mês de fevereiro não vai poder entrar no HELP. E se você não pagar, poderá, se você tiver com dívida, só para empresas que estão pendentes aí, né, de regularização para permanecer no Simples.
Então, elas vão ser verificadas agora em abril. Se você não tiver pago o mês de fevereiro, que venceu agora em março, poderá prejudicar a opção. Então, isso não tem na lei. Só dizendo que não vai entrar o mês de fevereiro. Perfeito, perfeitamente. Então, pessoal, está lá no artigo 4º da lei, certo? Que, onde fala que poderão ser pagos ou parcelados no âmbito do HELP os débitos apurados na forma do Simples Nacional, desde que vencidos até a competência do mês imediatamente anterior à entrada em vigor. A lei entrou em vigor hoje. Então, débitos vencidos até o mês passado. O débito vencido até o mês passado é no máximo da competência de janeiro. Porque o de fevereiro ainda nem venceu, vence segunda-feira. Então, não entra no HELP. E a ressalva que o Orlando fez ela é muito importante para as empresas que desejam retornar para o Simples Nacional. Tá? Para que você faça a regularização, não deixe de pagar o mês de fevereiro, porque esse mês não poderá ser parcelado. Ok? Então, não deixe de pagar o mês de fevereiro, que vence na próxima segunda-feira. Aqui é uma pergunta que também foi respondida durante a live, mas a nossa audiência é rotativa, e é bom responder também para o pessoal que foi chegando depois, que ainda está nos acompanhando. Empresa excluída do Simples, é o Augusto Monteiro que mandou. Empresa excluída do Simples pode aderir ao parcelamento? Pode. Se ela tiver débito relacionado ao Simples Nacional, ela mesmo não estando no Simples atualmente, ela pode entrar no HELP sim, sem nenhum problema. Perfeito. Isso é bom para ela manter a regularidade, até mesmo se ela quiser retornar, né, ao Simples Nacional no próximo ano. Ela pode aproveitar para regularizar com essa redução dos valores de multas e juros durante o HELP. Peraí, deixa eu ver. A Paula está perguntando se os débitos que serão retificados amanhã, decorrência de uma autorregularização dentro do PGDAS, entrará no HELP. Sim. Entra porque se você fizer amanhã, vai dar tempo já aparecer no conta corrente lá como débito, né? Então, todos esses débitos entram sim. Eu acredito que não só até antes de começar a valer, né? Se você vai ter um prazo para adesão no HELP, então se você fizer alguma alteração de apuração no PGDAS, basta aguardar o processamento dessa apuração, que provavelmente depois ela também estará atualizada, caso, obviamente, óbvio que tem que fazer antes de aderir, mas ela estará atualizada nos tributos disponíveis para parcelamento no âmbito do HELP ou qualquer outro parcelamento, né? Então, dá tempo ainda de vocês correrem com as autorregularizações. Mais alguma pergunta? Muita gente nos seguindo aí, pessoal. Agradeço demais o pessoal que está seguindo a Tax Prático. Está só subindo aqui mensagem de novo seguidor. Então, o pessoal está gostando da live, conhecendo aí o nosso trabalho. A Tax Prático é uma empresa de consultoria tributária que atende nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, a parte previdenciária, tributos estaduais, municipais e federais, e oferece um suporte, além dos conteúdos do nosso site, que já são muito ricos, também conteúdos exclusivos para os nossos assinantes, também tem a possibilidade de você ser nosso assinante e utilizar as nossas consultorias. Existem planos de adesão onde você tem uma quantidade de consultorias anuais para que você possa tirar todas as suas dúvidas e lhe auxiliar no dia a dia. Tem gente, tem seguidor nosso aqui que todo dia está lá nas nossas consultorias e tem esse suporte diário para conseguir vencer essas demandas. A gente sabe que o nosso sistema tributário é muito complexo, então é uma ferramenta que certamente é um poderosíssimo aliado, né, nessa nossa batalha diária enquanto contadores. Eu também sou assinante da Tax Prático, tá? A Paula mandou mais uma pergunta, também. Acho que vai ser a última. O Orlando também, né? A Office Contábil também. A Paula está perguntando, acho que pode ser a nossa última pergunta, certo? Os débitos que já foram inscritos em dívida ativa oriundos do Simples Nacional, como é que fica, Orlando? Vamos lá, repete a pergunta. Os débitos que já foram inscritos em dívida ativa, que são oriundos do Simples, como é que fica nessa questão do HELP? Entra no HELP. Então, débitos inscritos também entram. Entra. Inscritos ou não em dívida ativa. Mas perfeitamente. Aí está encerrando, vou deixar aqui uma polêmica que nós vamos dirimir depois, né?
Deixa eu ver qual é o artigo. Poderão ser pagos. Enquanto o Orlando procura, Vinícius, chama no direct que o consultor entre em contato com você, ok? Quem quiser ser assinante de Ataques Prático e ter esse suporte de consultoria diária, onde você pode perguntar para os nossos consultores que vão responder com a fundamentação legal para lhe ajudar. Respostas sucintas, diretas, objetivas e práticas, para que você consiga vencer todos esses desafios. Então, entra aí no nosso direct, fala com o nosso administrador do perfil e o setor comercial vai entrar em contato para te apresentar os nossos planos. O aluno está procurando um artigo, Orlando? Era só Fernando aqui. Não encontrei aqui não. Mas olha. Mas sobre o que? Se tu quiser, eu procuro aqui para ti. Não tinha não. Eu ia fazer só um comentário, mas eu acho que não tem aqui não na lei. É a questão de quem está na dívida ativa, a gente sempre fala de quem é prestador de serviço, que o ISS da Prefeitura de Fortaleza, quando vai para a dívida ativa, o ISS é cobrado diretamente na Prefeitura. Eu fiquei bem atento a isso. Perfeito. Então vamos encaminhar para o final. Já agradeço demais o nosso grande mestre do Simples Nacional, o contador Orlando Silveira, que é um paladino aí da contabilidade desde sempre, e o nosso amigo, nosso parceiro aqui na Táxi Prático, e que está sempre à disposição para nos ajudar. Vai ser publicado ainda hoje o e-book, ok, com os detalhes aí do nosso help. E já agradeço demais, Orlando, pela participação. Fica aí aberto o convite para a próxima oportunidade novamente. Acredito que foi muito esclarecedor, muito enriquecedor. A live passou muito rápido. E já deixo a palavra com ele para as considerações finais. Ok. Pessoal, aqui só fazer... só relembrar, né, do que nós falamos agora durante essa live. Primeiro, só pode entrar no help débitos do Simples Nacional que sejam vencidos até o mês anterior à publicação da lei, que entrou em vigor, ou seja, fevereiro. Então, deve que vencer até fevereiro, tanto faz estar inscrito na dívida ativa, como não poderá entrar no help, ok? Também pode se parcelar no help as contribuições previdenciárias, mas com um prazo só de 60 parcelas. Isso vamos aguardar o Comitê Gestor regulamentar. E aguardar que nos próximos dias, acredito que segunda, terça, quarta, no máximo até quinta-feira, o Comitê Gestor vai se pronunciar e nós tenhamos aí a resolução esclarecendo tudo. E se restar mais alguma dúvida, de repente a gente faz outra live bem rápido e esclareceremos, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Né? Sejam muito bem-vindos a Táxi Prático, né? Como o Samuel falou, é uma consultoria completa e vamos fazer parte dessa família aí, que já tem próximo de mil colegas nossos, empresa de contabilidade, que já faz parte dessa família, tá bom? Então, uma boa tarde a todos e obrigado. Samuel, não esquece de gravar aí a live. Na hora. Tranquilo, não dá. A única coisa que eu não esqueço é de gravar a live, porque depois o pessoal cobra, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom fim de semana a todos e até a próxima. Tá, um abraço.